Bom, pessoal, aqui é o professor Edir de novo, e eu estou aqui para a gente continuar a nossa aula de conceitos iniciais de função. Se você não assistiu a primeira aula, a parte 1, essa aqui é a parte 2, assiste lá, porque isso aqui é uma continuação, é como se você estivesse vendo uma série e você tivesse perdido um capítulo. Infelizmente não dá para fazer aquele previews aqui, então a gente tem que assistir a aula inteira mesmo. Não tem jeito, apesar de que muita coisa que eu comentei na última aula a gente vai revisar aqui agora, beleza? Mas de preferência assiste lá a primeira aula e vai fazendo essa aula bem devagar, vai fazendo no seu tempo, anotando, copiando, fazendo exercícios para ficar 100% nessa matéria de função, que é uma matéria bem complicada, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, esse exercício aqui é exatamente igual ao último que a gente tinha feito. Se você não fez lá a aula 1, por favor, faça, seria interessante, né? Você que às vezes já tem um conhecimento maior, às vezes você pode ir passando e vendo se você já fez a resolução certa, mas vai seguindo para você vendo que eu vou sempre adicionando muitos conceitos interessantes aqui para vocês. Lembrando que a gente vai do básico ao avançado. Daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto de resolver funções trigonométricas, funções exponenciais, logaritmo, que eu sei que é aquele terror para todo mundo, né? Mas vamos lá, a gente vai passando por tudo. Então, seja a função, seja f a função, então f é a função de R, o primeiro é sempre o domínio, o segundo é o contradomínio. Definida por f de x. O que é f de x? Y é igual a x2 menos 3x mais 4. Letra A, calcule f de 2. O que é f de 2? F de 2 é substituir o x por 2. Eu tenho aqui x2 menos 3x mais 4. Você assistiu a última aula, você já sabe fazer, tenho certeza. F de 2, eu quero que o x seja 2. Substituo o x por 2. 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 4. F de 2 é igual a 4. Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 4. O f de 2 deu 8 menos 6, dá 2. Beleza? Então, essa aqui é a f de 2. É só substituir o x por 2, você vai ter o valor de y. Então, f de 2 é igual a 2. Quer dizer o seguinte, quando o x vale 2, o y também vale 2. Isso que quer dizer f de 2. Tá? Letra B, y é igual a x2 menos 3x mais 4. Eu quero f de menos 1. O que é f de menos 1? F de menos 1 é o valor de y quando o x vale menos 1. Então, aqui no x, eu vou colocar menos 1. Então, é menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1. Olha o cuidado que eu tenho que ter aqui com na hora de substituir o valor de x. O menos 1 estava ao quadrado, fica mais 1. O menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 4. Então, o f de menos 1 vale 8. Então, quer dizer que f de menos 1 vale 8. Você já está acostumado, você já entendeu que quando o x vale menos 1, o y vai valer 8. Isso quer dizer falar f de menos 1 igual a 8. Quer dizer que quando o x é igual a menos 1, o y vale 8. Está acostumando para ordenado x e y? Beleza. Então, olha só, letra C, eu vou agora dar uma pausa, deixar você tentar fazer aqui a letra C. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver ela, que eu vou apagar aqui todo o espaço aqui para a gente fazer a letra C, beleza? Vai lá, dá uma pausa aí, tenta resolver a letra C, D e E. E, de preferência, copia também, né? Vê se você conseguiu entender tudo direitinho. Vamos lá. Bom, então vamos lá, né? Você fez a letra C, olha como é que é a letra C. Eu sei que y é igual a x2 menos 3x mais 4. Então, eu quero f de meio. A gente vai ter que trabalhar com fração agora. Se você não sabe fração, assiste a aula de fração depois. Beleza? Então, substituir onde tinha x por meio. Então, aqui, ó, meio elevado ao quadrado. Você eleva em cima e eleva embaixo, tá bom? Aqui, ó,
o 3 está multiplicando, o menos 3 está multiplicando o meio. Então, é menos 3 aqui em cima, multiplicado com 1, dá menos 3. E o 1 com 2 aqui embaixo fica 2, mais 4. E agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o MMC. Aqui é 4, aqui é 2. MMC entre 4, 2 e aqui não tem nada, é 1, vai dar 4. Então, ficou aqui, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que aqui eu estou somando fração. 4 dividido por 4, aqui, ó, eu vou fazer esse dividido por esse, multiplicado por esse. Depois esse por esse, multiplicado por esse por esse, multiplicado por esse. Então, ficou aqui, ó, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 por 2, 6 vezes 3, menos 6. 4 por 1, 4 vezes 4, 16. Então, ficou 11 dividido por 4. Então, o valor de f de meio é 11 dividido por 4. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui agora para a letra D. Olha a letra D. Letra D. Tá? F, aqui ó, eu tenho que y é igual a x3 menos 3x mais 4. F de menos 1/3. Então, eu vou substituir o x por menos 1/3. Menos 1/3, aqui é ao quadrado, gente, desculpa. Aqui é ao quadrado. Menos 3 vezes menos 1/3, mais 4. Menos 1/3 ao quadrado, como está elevado a expoente par, vai ficar mais. E aí, 1 ao quadrado é 1, e o 3 ao quadrado é 9. Você faz eleva em cima e eleva embaixo. Agora, o menos 3 aqui, não tem nada embaixo dele, é 1, que você vai multiplicar essas duas frações aqui. Ó. Essas duas frações vão ser multiplicadas. Então, é menos 3 vezes menos 1, dá mais 3. E o 1 vezes 3 lá embaixo, dá 3. Mais 4. Vou tirar o MMC. MMC deu 9. Aí faz de novo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 por 9, 1 vezes 1, 1. 9 por 3, 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 1, que aqui embaixo do 4 é 1. 9 vezes 4, 36. Isso aqui dá 46 sobre 9. Beleza? Então, essa aqui deu 46 sobre 9. Quer dizer o seguinte, mais uma vez, que quando o x vale menos 1/3, o y vale, quanto que a gente achou? 46 sobre 9. Para finalizar a letra E dá para fazer rapidinho aqui em cima. Y é igual a x2 menos 3x mais 4. Quanto que eu quero agora? Eu quero f de raiz de 3. Não muda nada, continua sem medo. Então, eu vou fazer no lugar do x raiz de 3, só que o x está ao quadrado aqui. Menos 3 raiz de 3 mais 4. Vamos arrumando o que dá. O raiz de 3 ao quadrado, a raiz corta com o expoente. Então, fica 3. Menos 3 raiz de 3 mais 4. Gente, eu só posso somar esse 3 com 4, que dá 7. Menos 3 raiz de 3. Eu não posso vir aqui, gente, e somar o que tem raiz com o que não tem raiz. Então, menos 3 raiz de 3 é como se fosse 7 menos 3x. Você não pode somar 7, fazer o 7 menos 3 e manter o x aqui. E nem manter a raiz. Então, quem tem raiz, fica sozinho com quem não tem raiz. Eu poderia somar um 3 raiz de 3 com 2 raiz de 3. Eu posso somar. Mas, sem o raiz de 3 multiplicando aqui, eu não posso. Então, assim fica do jeito que está. Acabou. A questão já está assim. Você não consegue mexer mais que isso. A sua resposta na prova estaria desse jeito. Não teria como mexer mais. Beleza? Você não mexe aqui. Não soma esses dois, não. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Gente, olha só. Agora a gente vai fazer o contrário. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Uma função de R em R, ou seja, o domínio é números reais, qualquer número, que a gente conhece, tirando os imaginários. Não vou nem entrar nesse detalhe, que a gente vai ter uma aula específica sobre números complexos, né? Então, números reais são os números que a gente está acostumado no dia a dia, inclusive as raízes, que a gente não tem, raiz de 2, raiz de 3, o π,
Todos esses números aí, os positivos, os negativos, as frações, decimais, todos esses números. Então, domínio, qualquer valor desse, contra domínio, qualquer valor desse. Definida por f de x. O que é f de x? Vou substituir aqui, ó. F de x é y, que é igual a 2x menos 3. Qual o elemento do domínio? O que é domínio? X. Que tem menos 3 quartos como imagem. Ou seja, isso aqui é a imagem. Ou seja, o menos 3 quartos é o nosso y. Então, agora, nesse exercício, ele me deu o y. No exercício anterior, ele tinha dado o x. A gente sempre fazia o x nos exercícios anteriores que a gente fez. A gente estava sempre o tempo todo com o valor de x e achava o y. Agora ele deu o contrário. Ele deu o y, eu vou achar o x. Então, a função é y, que relaciona x com y. É essa aqui, ó. Qual é a relação entre os dois? É dada por essa fórmula. Então, agora, no lugar do y, eu vou colocar o valor de y que eu tenho. Então, menos 3 quartos é igual a 2x menos 3 sobre o 5. E aí o seguinte, eu vou aqui, como eu tenho uma fração igual a outra, o jeito mais fácil de resolver isso aqui é multiplicando cruzado. Então, eu faço menos 3 vezes o 5, que dá menos 15. Sempre que você tiver uma fração igual a outra, você pode multiplicar cruzado. Você, na verdade, deve, né? O 4, quando for sinal de igual, tá? O 4 vezes o 2x menos 3. Ah, Ed, mas sempre vai ser sinal de igual. Não, tem o sinal de menor, de maior. Aí, nesses casos, tem alguns que você não pode multiplicar cruzado não, viu? Fica atento. Então, beleza. Mas isso aí a gente vai falar lá no final da aula de função do primeiro grau. Então, 4x vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Vou resolver essa equação do primeiro grau. Isso aqui virou uma equação do primeiro grau. O menos 12 vai para o outro lado, o menos 15 já estava aqui, o menos 12 vai para o outro lado. E ele passa para o outro lado, mais 12, que é igual a 8x. Então, isso aqui ficou menos 3, é igual a 8x. O x, na verdade, a gente vai ser o menos 3 e o 8 que passou dividindo. Então, quem estava multiplicando o x vai lá para baixo. Então, ficou aqui menos 3 dividido por 8. Então, quando o x vale menos 3 sobre 8, o valor de y é menos 3 sobre 4. Esse aqui é o nosso par ordenado, a gente poderia representar assim também. Menos 3 sobre 8 e menos 3 sobre 4 é o nosso par ordenado aqui. Beleza? Isso aqui é um par ordenado, sempre o primeiro é o x e o segundo é o y. Beleza? Vamos lá para mais um exercício igualzinho a esse, mais dois iguaizinhos a esse. Seja a função f de r menos 1. O que é r menos 1? Você pode usar qualquer valor menos 1, tirando 1. Você não pode usar o x igual a 1. É isso que ele está te falando. Em r, contra domínio. Então, nosso domínio é qualquer valor tirando 1. Nosso contradomínio, qualquer valor. Contradomínio, você pode usar qualquer valor para y. F de x igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. Y é igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. Ele quer que... Qual é o elemento do domínio? Então, ele está te perguntando o x, que tem imagem 2. Ou seja, está te falando que o y vale 2. Você já deve ter aprendido. Se você não pausou, pausa e tenta fazer agora, hein? 2, 3x mais 2 sobre x menos 1. E embaixo do 2, se não tiver nada, é 1. De novo, uma fração igual a outra, multiplica cruzado. Então, aqui vai ficar como 2 vezes o x menos 1 é igual a 1, que multiplica o 3x mais 2. Então, ficou 2x menos 2 é igual a 3x mais 2. Então, 2x, o 3x passa para o outro lado, passa negativo, igual a 2. E o menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Como é que ficou isso aqui? 2x menos 3x dá menos x. 2 mais 2, 4. O x não pode ficar menos, multiplica por menos 1 dos dois lados, troca o sinal dos dois lados. Então, ficou x igual a menos 4. Quer dizer que quando o x, eu sei que você já está cansado disso, é menos 4, o y é igual a 2. Ou o par ordenado, menos 4, sempre o primeiro x,
depois o y. Beleza? Mais um, para te tirar do cérebro, você aprender de vez. Você fala assim, não aguento mais essa matéria porque eu já aprendi e ele continua fazendo. Vamos lá, aprendeu? Então faz isso aqui agora. Vamos lá. Eita, meu Deus, vai dar equação de segundo grau. Aí eu quero ver. Quais são os valores do domínio, valores de x, da função real definida por y é igual a x2 menos 5x mais 9, que tem como imagem, ou seja, que o y vale 3. Eita! Então vamos lá. Y é igual a x2 menos 5x mais 9. O y vale 3, então no lugar do y vou colocar 3. 3 é igual a x2 menos 5x mais 9. Se você não sabe resolver isso aqui agora, você pausa e vai lá para a aula de equação do segundo grau. Já tem a aula de equação do segundo grau lá, dá uma olhada lá. Primeira coisa que eu vou falar na aula de equação do segundo grau é que você não pode deixar esse 3 ali. Você tem que jogar ele para o outro lado. Eu sempre igualo a 0. Então eu joguei ele para o outro lado, ele passou negativo. Então 0 é igual a x2 menos 5x, 9 menos 3 dá 6. A primeira coisa que você faz na equação do segundo grau é sempre igualar a 0. Segunda coisa, identificar o A, o B e o C. O A aqui é 1. Gente, eu vou fazer aqui só a resolução. Se você tem dúvida da equação do segundo grau, tem uma aula só para isso. Então eu tenho o A, o B e o C. O A vale 1, que é o coeficiente do x2. O B vale menos 5 e o C vale 6. Então, o delta, gente, deu B ao quadrado. Quem é B? É o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 6. Então, o delta, pessoal, o menos 5 ao quadrado dá mais 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 6 dá menos 24. Então, o delta deu 25 menos 24, o delta deu 1. O x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, o x', ele deu menos, quem é o b? Cuidado, o b é menos 5, então é menos 5, mais raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, o x' deu menos 5 dá mais 5, mais raiz de 1, que é 1, sobre 2, dá 6 dividido por 2, que dá 3. Então, a primeira raiz deu 3. X duas linhas, menos b, menos raiz de delta, sobre 2a, que é menos 5, menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Então, isso aqui deu 5, menos 1 sobre 2. O x duas linhas deu 4, dividido por 2. O x duas linhas deu 2. Então, as minhas raízes são x igual a 2 e x igual a 3. E de qual das duas é a resposta? Todas as duas são resposta. Por isso que o exercício perguntou no plural quais são os valores de x, porque eu tenho, nesse caso, não é sempre, mas nesse caso eu tive dois valores de x e todos dois são resposta para a sua questão. Beleza? A equação do segundo grau, ela costuma ter dois valores e os dois são resposta, a não ser que tenha alguma coisa que impeça aquele valor ser usado, como no caso, por exemplo, que eu tenho num exercício de geometria, se você chegar na equação do segundo grau, e aquele valor de x é o tamanho de um lado, não faz sentido você ter um x negativo, esse x negativo ele não faz sentido para a sua resposta, porque o tamanho de um lado não pode ser negativo. Então, se o x tem um significado, você tem que ver se aquele significado é coerente, faz parte do domínio, ou seja, dos valores possíveis para a sua função, para a sua equação, beleza? Então, essa questão era isso aí para você resolver. Você já aprendeu que quando tem x você acha o y, quando tem y você acha o x, beleza? Vamos lá. Estabeleça o domínio e a imagem das funções. Aí disse aqui está parecendo aquele exercício lá na primeira aula que eu tinha que saber se era função ou não. Já falou que é função, eu não vou me preocupar com isso. O domínio é o primeiro conjunto, não tem que perguntar nenhuma vez. É o primeiro conjunto. Então, o domínio aqui é o 0, 1 e 2.
Agora, a imagem, na verdade, isso aqui tudo é o contradomínio. A imagem vão ser só os que foram utilizados. Você já aprendeu isso. Então, a imagem é o menos 1, o 0 e o 1 aqui também. Beleza? Domínio é o primeiro conjunto inteiro. A imagem vão ser os elementos do contradomínio, que isso aqui é o contradomínio, que foram utilizados. Letra B, domínio. Letra B aqui, domínio. Menos 1, 0, 1 e 2. Domínio foi todo mundo aqui. É o conjunto, é o primeiro conjunto aqui. Contradomínio, todo mundo aqui. Mas e a imagem? A imagem são os que foram utilizados, que foram só esses dois que tiveram relação aqui, que é o 1 e o 2. Já aprendeu isso já, né? Domínio. É todo mundo aqui do primeiro. Menos 1, 0 e 1. Imagem são os caras do contradomínio, que é esse segundo conjunto todo, só que são os caras que foram utilizados, que nesse caso foi só o menos 2. Beleza? Domínio aqui é todo mundo ali do primeiro conjunto. Menos 2, 0, 1 e 2. Imagem são os caras do contradomínio aqui, que é o segundo conjunto, que foram utilizados, que foi o menos 2, que foi o menos 1, que foi o 0, que foi o 2. Beleza, gente? Essa aqui foi mais para te relembrar esses conceitos de domínio e contradomínio, beleza? Vamos lá para a gente fechar a aula de hoje. E aí eu fecho complicando um pouco a sua vida. Eita Deus! Vamos lá. Bom, no slide anterior, eu te dava os quadrinhos bonitinhos, os diagramas e tal, e você ia achando quem era o domínio e o contradomínio de cada função. Era fácil, né? E era fácil mesmo. Era só você entender o conceitozinho direitinho, mesmo que você... Eu estou falando que é fácil porque a gente vai ter coisas muito mais complicadas, muito mais complexas. Mas se você não entendeu, manda mensagem falando que a gente tenta explicar de uma outra forma. Mas agora, quando ele me dá a função, a relação entre o x e o y, igual ele está dando aqui na letra A, eu tenho que saber se tem algum valor de x que, quando eu jogo ele, dá problema. E eu tenho alguns valores de x que dão problema. Por exemplo, se eu tenho aqui que o y é igual a 1 sobre x, eu não posso colocar o x igual a 0. Porque se eu colocar o x igual a 0, seria y é igual a 1 sobre 0. E eu não posso dividir por 0. Então, esse é um dos problemas. O outro problema que eu tenho é quando eu tenho uma raiz de índice par, ou seja, por exemplo, uma raiz quadrada aqui. Por exemplo, y é igual a raiz de x. Eu não posso colocar qualquer valor de x. Por exemplo, se eu colocasse o x igual a menos 4, o y seria raiz de menos 4. Falando em números reais, tá, gente? Alguém deve estar, aham, tem os números complexos, eu conseguiria fazer essa? Mas é números reais. Quando eu falar em funções de números reais, não estamos aqui no conjunto dos números complexos, a raiz de menos 4 não existe. Então, eu não teria um valor para y. Então, eu ficaria com x sem relacionamento. E aí, isso não é função. Então, eu tenho que ter valores de x, eu tenho que definir o domínio para valores de x que eu coloco que não dá erro. Tipo, se você jogar isso aí na sua calculadora, raiz de menos 4, isso aí vai dar erro. E aí, erro quer dizer que não tem y correspondente. Então, esses são os dois principais casos que a gente vai ter. O primeiro deles é quando tem denominador embaixo, e o segundo deles quando eu tenho raiz par. Beleza. Se não aparecer nenhum dos dois, você vai falar que você pode usar qualquer valor de x, ou seja, qualquer número real. Então, a letra A, eu não tenho problema nenhum com a letra A. A letra A, o x pode ser qualquer valor real, e real a gente representa assim. Não tem problema para x. Beleza? Letra B tem problema. Porque a letra B tem denominador, não tem? Você vai sempre se fazer essas perguntas. Tem denominador? Tem raiz par? Nesse caso, a letra B tem. Então, para a letra B, o x mais 2 ali embaixo, ele não pode ser zero, ou seja, ele é diferente de zero. Então, você vai restringir o domínio dessa função, ou seja, os valores que a função pode ter para x, como
Resolve igual a equação do primeiro grau. Joga o menos 2 para lá, o mais 2 para lá e fica menos 2. Então, na letra B, eu tenho que o resultado dela é que o meu domínio pode ser qualquer valor de x tirando menos 2. A gente teve até um exercício parecido, que a gente tinha um domínio assim, era R menos o 1 entre colchetes. Vamos entender isso. Aqui eu tenho o x diferente de menos 2. Como é que a gente poderia falar esse domínio? Da forma mais formal possível na matemática. O x pertence aos números reais, ou seja, o x é um número real. Esse símbolozinho aqui é pertence, tá? Aos números reais, tal que, isso aqui quer dizer tal que. Então, agora que você vê esse símbolozinho, você não assusta mais, né? O x é diferente de menos 2. Ou você poderia simplesmente fazer igual a gente fez naquele exercício lá. A gente viu naquele exercício. É reais, é o conjunto dos números reais, tirando o valor menos 2. Você está falando o seguinte aqui, ó. Você está falando o seguinte aqui. O x é um número real menos tirando o número menos 2. Eu não posso utilizar o número menos 2. Esse menos aqui está falando, olha, eu estou tirando esse cara do conjunto dos números reais. Beleza? Então, seria isso. Tá bom? Então, eu vou mostrar para você, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo, encerrar aqui agora, e o próximo vídeo que eu vou aproveitar e explicar função composta e função inversa, antes de começar a função composta e função inversa, eu vou resolver as outras letras aí, tá? Antes, depois eu vou pensar aqui direitinho, ver se eu vou fazer isso mesmo, mas já está ficando um pouco longo, e aí eu volto de novo com esse conceito aí, para você aprender a calcular o domínio de uma função, porque na verdade tem duas chances disso acontecer na sua prova. A primeira chance é ter um exercício pedindo exatamente isso, igual esse exercício aí, dê o domínio das funções reais. Pá, acabou. Segunda coisa, pode ter um exercício que você tenha que ficar atento ao domínio da sua função. Então você vai se acostumar toda vez que vê uma função a analisar o domínio dela dessa forma que a gente fez aqui. Quais são os valores de x que você pode ou não utilizar, porque isso aqui é importante que você fique sempre atento, porque tem as pegadinhas das pegadinhas. E às vezes você sai da prova achando que arrasou a questão ali, e na verdade ela que acabou com você, porque depois, quando sai o gabarito, é aquela tristeza, né? Porque você até briga com a pessoa que liga lá xingando, reclamando do gabarito, mas aí depois você vê que você deu um vacilo porque você não analisou o domínio da função, beleza? Então, valeu. A gente volta para mais uma aula depois para a gente encerrar esse exercício aqui. Eu vou fazer todas as letras com você, beleza? Tem muita pegadinha aí ainda para eu te mostrar nessas questões.